você não sabe como fechar sessões pagas com seu cliente e acaba atendendo eles até mesmo de graça porque você tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Talvez você iniciou assim porque você queria ganhar experiência, mas agora você não sabe como mudar isso, você não sabe como girar essa chave. E esse é um desafio muito grande que os coaches e que os terapeutas enfrentam no dia a dia e que fazem com que eles desistam dessa profissão tão maravilhosa que é ajudar as pessoas, que é levar uma maior qualidade de vida para elas. Porque você tem que pagar as contas. E você parece que vive num dilema onde você tem que pagar as contas e você quer viver de uma profissão que você não está conseguindo suprir essas contas que você precisa pagar. E às vezes você já está pensando em desistir e você acaba deixando de ajudar muitas pessoas. E foi pensando nisso, foi por entender isso, que eu estou aqui hoje para trazer esse vídeo, para te ensinar um método que você vai fechar sessões sem que seu cliente perceba que você está fechando sessões com ele. E melhor ainda, vai fazer com que eles fechem as sessões com você sem pedir desconto algum. Então, vem comigo. Olha só, a primeira coisa que você precisa entender é que todas as pessoas amam comprar. Você ama comprar, eu amo comprar, mas as pessoas odeiam que vendam para elas, não é? Quando a gente vai numa loja e vem um atendente e fica no nosso pé, é meio chato, é incômodo, gera uma sensação ruim dentro de nós, não é verdade? E talvez é por isso que você não consegue cobrar do seu cliente, porque você já vivenciou isso. E na hora de cobrar dele, na hora de fechar uma sessão, você fica com esse incômodo, não é verdade? Mas existe um método de 7 passos que faz com que a pessoa percorra por esse caminho sem perceber que está percorrendo e no final ela queira fechar o processo com você, né? E uma coisa que as pessoas precisam saber, né, que elas precisam ter para fechar qualquer coisa, para comprar qualquer coisa, é isso aqui, ó. A primeira coisa que elas precisam é disso aqui, ó. Elas precisam ter certeza. Certeza que é isso que elas estão buscando. E quando elas te procuram, elas estão buscando uma coisa. O que elas estão buscando? Elas estão buscando isso aqui, ó. Resultado. Se elas foram até você, é porque elas acreditam que pode encontrar o resultado que elas estão buscando com você. Mas, se elas estão lá, o que elas estão verificando então? Quem é que está à venda? É você. Você é que está à venda. E numa venda, não é o que você diz que você faz que vai fazer a pessoa comprar de você, mas é como ela percebe o que você faz. O que ela percebe o que você faz é que vai fazer ela verificar se você vai levar ela ao resultado que ela está buscando. Você está entendendo? Então, para iniciar esse processo, o primeiro passo é esse daqui, ó. Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Por que esse é o primeiro passo? Existe um estudioso de liderança corporativa chamado Simon Sinek, né? E ele, estudando as grandes corporações, entendendo por que determinadas corporações vendem mais do que as outras, como a Apple, como a Harley Davidson, que ela não tem clientes, parece que elas têm discípulos, né? Que as pessoas, por exemplo, da Harley Davidson, elas esperam meses por aquela moto que elas querem comprar. Pessoas da Apple vão lá e ficam na fila no lançamento da Apple, viram à noite, né, esperando abrir a loja para ser o primeiro a comprar o celular, né, que ela está trazendo, novo iPhone, não é isso? Como que elas fazem isso? E uma questão é, elas lideram os seus clientes. E você é o líder do seu cliente, você vai liderar, então você vai fazer com que ele percorra um caminho e no final ele fecha, né? Ele vem fechar a sessão com você. E o Simon Sinek, ele deu um nome para uma coisa, então, que essas empresas elas utilizam, que ele chama de o círculo de ouro, ou círculo dourado, que é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. No cerne desse círculo, no centro dele existe o
porquê. No meio existe o como. E enfim, o que. O que é o produto. A maioria das empresas vendem as coisas dessa forma aqui assim, ó. Primeiro, elas apresentam um produto, falam como ele foi feito e então dão um porquê eles fazem isso. Né? Por exemplo, é uma empresa de moto, né, que vende motos. Ela primeiramente ela oferece, olha, a nossa moto é essa daqui, o nome dela é esse e a gente fez ele com esse material. Ela tem tantas cilindradas, ele é feito com esse material, o estofado dela é feito com linho tal, vindo de tal lugar, porque nós acreditamos, né, que esse material é o que satisfaz o nosso cliente. Então eles começam apresentando o quê? A diferença de empresas como a Apple, como a Harley Davidson, é que elas pegam um caminho contrário. Elas dão primeiramente um porquê elas estão ali, né? Que é o seguinte, uma propaganda da Harley Davidson, por exemplo, ela não vai vender a moto, ela vai vender um estilo de vida, que é o porquê dela. Olha, porque nós queremos que você viva dessa forma, que você saia do escritório e seja livre, e tenha uma vida livre como você deseja, como você um dia sonhou, quando na sua adolescência você sonhou. Né? Então, na propaganda da Harley Davidson, você vai ver um motoqueiro andando livre numa estrada, né? E às vezes com um grupo de motoqueiros, como se fizesse parte de uma comunidade. E eles realmente promovem isso. A Harley Davidson ela promove eventos onde vai todos os motoqueiros que têm, né, motociclistas, né? Motociclistas que possuem a Harley Davidson. Então ela começa a vender um porquê, um estilo de vida. E aí ela vem vendendo, né? Porque nós acreditamos nisso, é que nós criamos a nossa moto dessa forma para proporcionar esse estilo de vida para você. E essa daqui é a nossa moto. Só que você vai ver, numa propaganda que você vê na televisão, ou no YouTube, ou em qualquer lugar, ela em momento nenhum fala da moto, qual é a moto. Ela mostra o estilo de vida do motociclista, tá entendendo? Então ela passa pelo porquê. E aí depois ele vai no como até chegar no o quê. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer com que o seu cliente percorra é o... Já sabe a resposta, né? É o primeiro passo, então, é o porquê. É o seu porquê. É o que te levou para essa profissão, é o que te motivou, é o que existe dentro de você, é o porquê você será capaz de ajudar ela a alcançar aquele resultado que ela está buscando. Você está entendendo? Então aqui você começa contando a sua história. Eu, quando vem um cliente e ele entra no meu consultório, a primeira coisa que eu faço para ele é o seguinte, né? Eu inicio assim, ó, olha, antes de você começar, ou antes de eu te perguntar uma coisa, eu quero contar um pouquinho de mim para que você me conheça. Né? Diferente de muitos outros, porque muitos terapeutas eles fazem o quê? A pessoa entra e ele começa a perguntar, né, o que te traz aqui? Né? Eu faço o contrário, eu começo contando um pouco de mim. E aí eu começo lá na minha adolescência, porque foi quando começou a minha vida, onde eu passei por muitas dificuldades e que me levou até hoje, aonde eu estou. Então eu começo a contar as minhas histórias e eu conto histórias pesadas. Eu abro a minha história de vida com ele e eu conto verdadeiramente coisas difíceis que eu vivenciei e que eu superei. Porque quando eu conto coisas difíceis, quando chegar no momento dele, ele vai se sentir livre, porque eu vou estar criando uma conexão. Eu me abri para ele e ele vai se sentir aberto para me contar coisas que talvez ele não contou para ninguém na vida dele, nem para o melhor amigo, nem para o marido, nem para a esposa, ou para o pai, ou para a mãe, mas ele vai lá e abre para você. Então, quando você conta a sua história e você conta as dificuldades que você vive, fica mais fácil, ele se sente mais livre para contar uma história para você então. E aí, depois que eu conto essa história para ele, né, eu entro no ponto 2, eu já termino entrando no ponto 2, que eu falo o seguinte, agora eu gostaria de conhecer um pouquinho quem é você, quem é a Maria, o João, o Tiago,
né? Me conte um pouquinho de você e o que que trouxe você aqui. Então ele vai começar a me buscar, ele vai começar a me contar. Então o segundo passo é esse aqui, ó. Então, quem é a pessoa, o que ele está buscando. Então, quando ele começa a contar, né, você vai perceber que em algum momento ele vai começar a contar o incômodo dele. E nesse momento você pode começar a perguntar um pouquinho mais sobre ele. Me explica um pouquinho mais sobre isso. E você vai ver que a pessoa, quando ela começa a contar as dificuldades, ela começa a entrar num estado emocional. Né? Ela começa a se sentir mais abatida, começa a colocar para fora as dificuldades. Muitos chegam a chorar nessa primeira sessão. E isso é muito bom, porque você percebe quanto a pessoa está se entregando nesse processo. É como se já tivesse iniciado o processo com você já. Tá entendendo? Então, quando ele começa a contar isso, e você vai aprofundando, porque quando você vai aprofundando, você está entendendo o que que ele está vivenciando, o que que ele quer mudar e o que que ele está buscando. E aí você já entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é esse daqui, ó. E esse ponto aqui, ele é maravilhoso. Ele é uma chave poderosíssima, chamado de céu. Como assim céu, Fabiano? O céu é o seguinte, quando ele estiver te contando isso aqui, você vai perguntar para ele o seguinte: e agora eu quero que você me conte, como vai ser a sua vida quando você alcançar o que você está buscando? Isso que você está querendo, quando você se livrar disso, como é que vai ser a sua vida? Eu quero que você imagine como vai ser a sua vida e compartilhe comigo. E aí a pessoa vai parar e vai começar a se imaginar sem o problema que ela está vivendo, com aquilo que ela está buscando. E quando ela começa a contar isso, ela começa a se sentir muito bem. E isso é uma coisa poderosa, por quê? Porque quando ela começa a contar, ela começa a imaginar. E quando ela começa a imaginar, ela começa a sentir aquela sensação de alcançar aquela situação. E isso é uma das coisas que movem as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que vai casar, ou que pretende casar, quando ela pediu, né? Quando ele pediu a namorada em casamento, ele pediu porque antes de pedir, ele já se imaginava vivendo com ela. Ele já se imaginava acordando ao lado dela, indo juntos para a mesma casa, viajando juntos, criando uma família juntos. E isso se torna tão grande dentro dele que transborda. Ele precisa colocar para fora e ele quer alcançar aquilo dali. Então, quando a gente faz a pessoa imaginar, a gente começa a criar dentro dela um desejo muito forte de alcançar isso que ela está buscando. Então ela já começa a entrar num processo de transformação a partir deste momento. Quando ela está ali para você conhecer ela, antes de você fechar qualquer processo com ela. Então ela já começa a iniciar um processo de transformação. E isso começa a gerar hormônios dentro dela de dopamina. Né? Começa a gerar dopamina dentro dela, que é um hormônio que estimula, que impulsiona, que motiva a alcançar aquilo que ela está buscando. Então aqui já iniciou um processo poderoso. E aí depois que ela te conta isso, que ela está vivenciando isso na mente dela, aí é um momento maravilhoso. Esse é um ponto crucial. Que aqui ela vai chegar e vai falar o seguinte: caramba, eu acho que eu quero fechar com ele. Ele é o cara certo que vai me fazer alcançar o resultado que eu estou querendo. E esse quarto ponto é esse aqui, ó. A autoridade. Agora você vai mostrar a autoridade do coach, a autoridade do terapeuta. Como é que você demonstra essa autoridade? Você vai mostrar para ele a origem da dor dele. Por que que ele tem isso? De onde isso vem? E você vai mostrar o caminho para ele alcançar o céu. Então ele compartilhou a dor dele, ele sentiu o desejo, né, de viver sem essa dor, como que é viver sem essa dor aqui dentro. E aí você mostra para ele qual é a origem, por que que ele tem isso dentro dele, e existe um caminho para traçar, para alcançar o céu, né, aquilo que ele deseja. Ah, Fabiano, mas eu não sei se eu sei fazer isso aqui. Olha, eu vou fazer um vídeo especial ensinando como que você faz isso aqui. Viu? Como que você vai mostrar a sua autoridade para o seu cliente e ele vai se sentir assim fascinado, que ele vai falar: caramba, esse é o cara. Isso aqui vai gerar uma autoridade em você, vai fazer
vai gerar uma percepção de autoridade de você muito grande. Que ele vai falar, ele vai ter certeza que é com você que ele vai querer fechar. E aí depois disso tem mais um ponto, porque você tem que fazer com que ele tome uma decisão. E como é que uma pessoa toma uma decisão? Então, aqui o quinto ponto, né? O quinto ponto é esse aqui, ó. Dor futura. É nesse momento aqui que você vai colocar o dedo na ferida dele. É preciso colocar o dedo na ferida dele para ele tomar uma decisão. Porque se ele te procurou, é porque ele está incomodado. Então você precisa aumentar esse incômodo para ele tomar decisão aqui agora. Por que ele tem que tomar decisão aqui agora? Porque você sabe qual é o problema dele e você sabe como resolver o problema dele. Então ele não pode sair da sua sessão sem fechar a sessão com você. Então quando você faz ele sentir a dor futura, isso vai gerar um incômodo nele. Mas o que é essa dor futura, Fabiano? É você fazer ele imaginar como será a vida dele daqui 2 anos, daqui 5 anos, se ele não tomar uma decisão hoje. E você pode chegar e falar para ele, falar assim, ó, eu quero que você imagine isso aqui, porque eu quero que você tome uma decisão, porque eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Ah, e tem uma coisa aqui, ó, quando eu estou falando do meu porquê, no final do meu porquê, voltando aqui, né? Quando eu estou contando para ele, quando eu falei dos meus problemas e tudo mais, e eu falo da minha transformação de vida, eu falo o seguinte, como eu transformei, como eu fui transformado e hoje eu tenho uma vida maravilhosa, emocionalmente maravilhosa, isso me fez acreditar muito nas pessoas. E eu acredito em você. Né? Isso me faz acreditar que qualquer pessoa pode alcançar aquilo que ela está buscando. E por isso que eu estou aqui e eu dou a minha vida, né, para que você possa alcançar aquilo que você está buscando. Você pode ter certeza que aqui eu vou dar o meu máximo para que você venha alcançar esse resultado que você veio buscar aqui. E agora eu gostaria de conhecer um pouquinho você. Só voltando aqui, que eu não falei isso aqui, que eu acho que é importante dizer isso. Então aqui, mais uma vez, eu falo isso para ele. Eu falo o seguinte, porque eu sei como te levar ao resultado. Eu gostaria de saber de você. Como você se vê daqui 5 anos? Como seria daqui 5 anos se você não tomasse uma decisão hoje? Como é que seria daqui 5 anos se você ainda está vivendo essa dor, sentindo todo esse incômodo que você está me contando? E aí você vai provocar ele a tomar uma decisão. Né? Porque isso aqui é importante. Você está aqui para levar a pessoa uma qualidade de vida. E se você pode fazer isso, ela não pode sair daqui sem fechar essa sessão com você está entendendo? E aí vem agora o 6º passo. O 6º passo é ação, é uma chamada para ação. Depois que ele imaginou isso aqui, aí você vai dizer para ele o seguinte, olha, o nosso processo, ele é dessa forma aqui, ó. E aí você mostra para ele, e aí você, ó, vai ser tantas sessões, vai ser 2, 3, 4 sessões, 5 sessões, 10, eu não sei como é que você faz, porque cada caso é específico, e aí você vai chegar para ele e vai falar o seguinte, ó, e o valor é 10 mil reais, né? 10 mil reais, é 7 mil reais, é 5 mil reais. Ah, Fabiano, mas, nossa, é muito caro, né? Caro é viver uma vida de sofrimento, é viver uma vida sem uma transformação, é viver uma vida com insatisfação, e isso é muito caro. Caro é um celular valer 7 mil reais e você viver uma vida inteira sofrendo. Isso aqui é valor. Quanto vale uma vida feliz, uma vida de satisfação? Quanto vale uma vida assim? Não é verdade? Isso daqui vale muito. E quando você está fazendo ela passar por esse processo, você está fazendo ela perceber o quanto isso é valioso. Você está entendendo? Então você dá o valor para ela. E aí no final, que é o ponto, é a cereja do bolo, é esse aqui, ó. É o 7º passo. É um bônus, você vai dar um bônus para ela. Eu já dei vários tipos de bônus, bônus que eu já dei. Eu já dei cursos para as pessoas, né, presente de curso para as pessoas, eu já dei livros, eu estou escrevendo um livro agora, eu vou dar esses livros também que eu estou escrevendo, eu já dei sessões de bônus. As minhas sessões de bônus geralmente é um treinamento para a pessoa se tornar um coach de si mesmo, um terapeuta de si mesmo. Né? Então eu vou ensinar para eles um passo a passo para que depois desse processo
ele não tem essa muleta que precise de mim a vida inteira, mas que ele venha aprender a quando ele estiver passando uma situação difícil, ele saber, ele ter acesso aos recursos certos dentro dele para poder superar essas situações futuras que virão. Então eu dou um treinamento para ele, eu ofereço isso para ele lá. Não tem problema se ele voltar a atender com você, não tem problema, mas eu vou ensinar esses treinamentos, eu vou dar esse treinamento para as pessoas e eu dou como bônus. E aí isso faz com que ele não me peça desconto algum e saia com muito desejo. Por quê? Porque você fez ele visualizar, você construiu um caminho que ele foi passando devagarzinho, cada ponto, ele foi vivenciando, ele conheceu você, ele contou, ele se emocionou com a história dele, ele se emocionou em se ver realizando aquele sonho, em saindo desse sofrimento e vivendo uma vida feliz. E aí depois ele entende que você entendeu ele quando você deu origem, né, da dor dele. Ele vai falar, nossa, é isso mesmo que eu estou vivendo, isso faz muito sentido para mim. E aí quando você mostra o caminho que vai levar ele à solução, isso faz com que os olhos dele brilhem. E aí depois você toca na ferida dele e fala o seguinte, cara, como é que vai ser no futuro se você não mudar? Aí ele vai se sentir para baixo nesse momento, né? E aí esse é o momento que ele vai tomar a decisão. Você vai falar o seguinte, mas aqui, né, nós vamos alcançar o resultado. Você está comprometido com a sua vida? Você quer ser transformado de verdade? Então olha só, isso daqui é assim, ó, o valor dessa sessão aqui para a gente alcançar esse resultado que você está querendo. É assim, a primeira sessão, a segunda, a terceira, a gente vai trabalhar dessa forma aqui e no final a gente vai alcançar esse resultado. E o valor disso aqui tudo, desse processo, é tantos R$1.000. E eu tenho algo ainda melhor para você. Né? Ao final desse processo aqui ainda, eu vou te dar um bônus que vai ser, eu vou te dar esse livro aqui, né, e eu vou te dar um treinamento de mais 2 sessões, aonde eu vou fazer com que você viva, onde você se torne coach de si mesmo. Porque uma coisa que eu odeio é ver pessoas vivendo anos fazendo terapia, pessoas vivendo anos carregando um problema. Então eu vou te ensinar a como acessar os seus recursos internos mais profundos e mais poderosos que você tem para alcançar os resultados que você vai buscar e superar os desafios que virão. Então eu faço ela vivenciar todo esse processo aqui e no final elas fecham. A minha margem de fechamento é de 80%. A cada 10 clientes que eu levo até a minha sessão, eu fecho 8. E se você não sabe como levar um cliente até a sua sessão também, que essa daqui é a minha primeira sessão, que eu chamo de sessão avaliativa, né, onde eu levo a pessoa, eu cobro um valor bem mais barato para ela ir, para conhecer o trabalho, para eu entender qual é a situação que ela tem, e aí eu faço ela passar por todo esse processo aqui e eu realizo a venda. E eu vendo nesses valores, né, de 5 mil, de 7 mil reais, de 8 mil reais, cada processo que eu faço com as pessoas. E elas fecham e elas saem muito felizes. Então, de a cada 10 pessoas, 8 pessoas elas fecham. Ah, como eu estava falando, se você não sabe como levar as pessoas para essa sessão avaliativa, eu vou fazer um vídeo ainda ensinando como que eu trago as pessoas para a minha sessão e aí eu faço elas passarem por isso daqui. Então, bora crescer junto, bora transformar a vida das pessoas, venda muitas sessões e seja um agente transformador de vidas. Valeu, galera, bora crescer junto.